O episódio 1071 de One Piece foi um marco significativo na trajetória de Monkey D. Luffy em busca do maior tesouro deste mundo. Uma série de revelações aguardadas foram apresentadas aos fãs. Entre essas revelações destaca-se a verdadeira identidade da Akuma no Mi consumida por Luffy, que era conhecida como Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha. Mas após a revelação dos Goroseis, acabamos descobrindo que essa fruta se trata da Hito Hito no Mi, fruta do humano modelo Nika, Deus do Sol. Adicionalmente, tivemos o grande despertar das habilidades da fruta, conferindo a Luffy um novo nível de proficiência e controle sobre suas características elásticas em relação ao ambiente, a ele mesmo e ao seu adversário. E por fim, ele atingiu seu ápice com a introdução do tão aguardado Gear 5. No entanto, para alguns entusiastas da série, o episódio não atingiu plenamente as expectativas. A cena de transformação e a subsequente batalha com uma animação magnífica foram que salvaram de certa forma este episódio para não ser um completo fiasco. Mas tudo isso é só uma opinião e com seus motivos. Quer entender o porquê? Então fica comigo neste vídeo que te explico. Salve galera, eu sou o King, bem-vindos ao canal Mangalizando, trazendo sua análise completa de mangás e animes. Deixe o seu like e se inscreva para acompanhar mais conteúdos de One Piece, e bora lá mangalizar! Na minha opinião, o destaque do episódio 1071 de One Piece foi indiscutivelmente a tão aguardada revelação da quinta marcha de Luffy, também conhecida como Gear 5. Essa transformação está perfeitamente alinhada com a visão do autor da obra, Eiichiro Oda. Em suas próprias palavras, ele a concebeu com a intenção de se divertir, mesmo que isso não agradasse a todos os espectadores. Oda ousou quebrar o padrão típico das transformações em shounen, onde os personagens ganham um grande poder com uma nova forma mais séria e poderosa. No caso do Gear 5 de Luffy, embora ele tenha adquirido novos poderes, habilidades e um visual completamente diferente, não está caracterizado por uma postura séria e imponente. Pelo contrário, Luffy está se divertindo intensamente, rindo e gargalhando sem parar. Essa abordagem ressoa profundamente com a mensagem subjacente de One Piece. A série é concebida para proporcionar uma diversão imensa e essa atitude se reflete no Gear 5. Luffy não se tornou um B10 estereotipado dos animes, em vez disso seu visual é inspirado em desenhos infantis, lembrando a ideia de um personagem que pode fazer o que quiser consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Além disso, essa forma encabeça uma das mensagens centrais de One Piece, a liberdade. No Gear 5, Luffy não só se diverte, mas também é livre para explorar todo o seu potencial elástico de maneiras criativas e inesperadas. Ele pode inflar, pular, crescer, encolher e esticar, entre muitas outras coisas. Essa representação reforça a essência de liberdade que é uma constante na narrativa de One Piece. E por último, a luta de Luffy contra Kaido foi magistralmente animada, seguindo a temática que tanto esperávamos. A batalha encapsula tudo o que faz One Piece tão especial. É divertida, livre e ao mesmo tempo épica. No geral, apesar das críticas que possam ter surgido, o episódio 1071 ofereceu uma interpretação única e coerente com o espírito de One Piece, celebrando a diversão, a liberdade e a empolgação que a série sempre proporcionou aos seus fãs. Na minha perspectiva, o ponto negativo mais evidente do episódio reside na direção adotada, que na minha opinião fez escolhas equivocadas em relação à sequência de telas. É inegável que a adaptação do anime requer abordagens diferentes das do mangá, dada a natureza distintiva das duas mídias. One Piece é notório por seu mangá magistralmente escrito por Eiichiro Oda, o que exige um cuidado excepcional para que a versão animada alcance patamares semelhantes. Infelizmente, tal cuidado parece ter sido subestimado neste caso. O equívoco começa com a escolha de revelar uma prévia da transformação de Luffy no episódio. Essa decisão, na minha visão, comprometeu o impacto emocional que a transformação poderia ter gerado ao ocorrer dentro do episódio sem prévio aviso. A revelação antecipada removeu a surpresa e hesitação que surgiriam naturalmente ao ver a transformação se desenrolar na tela. Além disso, a comparação com o capítulo 1044 do mangá é inevitável. Na obra original, a revelação da fruta de Nikki do Gear 5 é feita de maneira magistral, reservando o vislumbre da transformação para as penúltimas e últimas páginas. Esse método cria um impacto poderoso de revelação, mantendo os leitores no suspense e gerando um sentimento de expectativa e mistério. No entanto, no episódio 1071, essa sensação foi negligenciada. A transformação de Luffy foi apresentada logo nas primeiras cenas.
retirando qualquer chance de criar um ambiente de mistério em torno dela. Além disso, a decisão de declarar prontamente que se tratava do Gear 5 eliminou a oportunidade de deixar os espectadores especulando sobre o que exatamente estavam testemunhando, como é no caso do mangá. No conjunto desses erros de direção, o impacto emocional e dramático da revelação do Gear 5 ficou consideravelmente aquém das transformações anteriores na história do anime. Em última análise, a escolha da direção comprometeu a experiência que poderia ter sido um dos momentos mais memoráveis e emocionantes da série, reduzindo o poder dessa reviravolta única na jornada de Luffy. Sempre mantive a convicção de que a animação era o pilar fundamental de um anime. Afinal, é a força motriz dessa mídia e sem uma animação de qualidade, um anime perde sua razão de existir. No entanto, meu pensamento tem evoluído e percebo agora que a direção e a narrativa de um episódio são elementos ainda mais cruciais para o sucesso de uma obra animada. A experiência não reside apenas na aparência visual, mas também na forma como a história é construída e apresentada. Para ilustrar essa mudança de perspectiva, basta comparar os episódios 1070 e 1071 de One Piece. O episódio 1070 pode não ter tido a animação mais impressionante em comparação com o 1071, mas a maneira como a emoção, surpresa e empolgação foram transmitidas eclipsou qualquer deficiência técnica aparente. O episódio anterior simplesmente seguiu a fórmula escrita por Eiichiro Oda no mangá, e isso foi mais do que suficiente para criar uma experiência envolvente e emocional. No 1070, testemunhamos a derrota de Luffy, Kaido punindo o agente CP0 pela interferência na luta, e o subsequente caos quando Kaido se dirige à caveira e instaura o terror nos remanescentes da aliança. Essa sequência de eventos construiu um suspense genuíno, uma sensação de desespero ao ver Luffy derrotado e o caos reinando. Então, após todo o roteiro da possível derrota, surge um momento de esperança, quando as palavras de Zunisha revelam que Joy Boy estava presente, que Luffy estava vivo e despertando algo novo. O episódio se encerra com um sorriso confiante de Luffy, deixando inúmeras perguntas no ar, mas também a promessa de algo épico. Essa é a essência de um roteiro bem construído que leva a uma experiência emocional poderosa. O episódio 1070 seguiu de perto o capítulo 1043 do mangá e conseguiu capturar esses sentimentos de maneira notável, mostrando como a direção e a narrativa podem superar as limitações técnicas e proporcionar uma experiência verdadeiramente impactante. Enquanto isso, no episódio 1071, apesar de suas animações impressionantes, não conseguiu transmitir o mesmo nível de emoção e envolvimento devido a escolhas questionáveis da direção. Em minha opinião, o episódio 1071 de One Piece teria se beneficiado significativamente ao seguir o exemplo do capítulo 1044 do mangá, escrito por Eiichiro Oda. Ao reservar a revelação da transformação de Luffy em Gear 5 para a parte final do episódio, teria instigado uma sensação de curiosidade e empolgação muito mais impactante. Embora pudesse ter havido aparições anteriores, a técnica de usar silhuetas para esconder o que estava por vir teria gerado uma antecipação genuína no público. Um exemplo disso poderia ter sido a fala dos Goroseis revelando que a Gomu Gomu no Mi era na verdade a Hito Hito no Mi modelo Nika Deus do Sol. No mangá, essa cena é acompanhada apenas pela sombra de Luffy com a imagem da lua ao fundo. A decisão de apresentar a transformação completa de Luffy desde o início do anime tirou o elemento de mistério que poderia ter sido construído a partir dessa fala. Houve também uma certa repetição de cenas que prejudicou o ritmo do episódio. A animação deslumbrante do Gear 5 foi utilizada repetidamente, provavelmente como um esforço para destacar sua beleza, mas acabou se tornando cansativo e redundante. Essa repetição diminuiu a eficácia das cenas e não contribuiu de maneira funcional para o episódio. A cena envolvendo Hiyori e Orochi foi considerada culpada pelo ritmo problemático do episódio, mas não deveria ser responsabilizada. Na verdade, essa cena é um componente importante na construção do personagem de Nika como um deus libertador do amanhecer. A fala de Hiyori sobre o amanhecer que virá após a morte de Orochi é uma parte essencial deste enredo. No entanto, a revelação da transformação de Luffy em Gear 5 antes dessa cena tirou um impacto emocional que deveria ter sido associado à conexão entre as falas de Hiyori e a revelação do novo poder de Luffy. Assim como foi feito no mangá, onde o protagonista fala justamente se tratar de seu Gear 5 após a fala do amanhecer de Hiyori.
Embora a luta entre Luffy e Kaido tenha sido impecavelmente animada e repleta de espetáculo, a apresentação prévia do Gear 5 diminuiu a sua eficácia. Em resumo, se o episódio 1071 tivesse seguido a estratégia do mangá 1044 e optado pela abordagem de silhuetas e mistério em relação à transformação de Luffy, o impacto emocional e a empolgação teriam sido muito mais duradouros e intensos. As considerações que compartilhei até agora refletem minhas análises profundamente pessoais e os sentimentos que experienciei enquanto assistia ao episódio. One Piece tem sido minha obra favorita ao longo de incríveis 4 anos de acompanhamento, e minha conexão emocional com a série tornou esse episódio ainda mais impactante e crucial para mim. No entanto, devo admitir que fui muito mais surpreendido pelas aparições dos outros Gears de Luffy. Por isso fiquei decepcionado, a quinta marcha é muito mais importante para a história da obra. O Gear 5 é uma transformação excepcional e simbólica, possivelmente uma das mais notáveis do mundo dos mangás e animes. Sua importância transcende qualquer outra forma de Luffy, a maneira como ela foi apresentada merecia uma abordagem mais cuidadosa e emocionante. Minha decepção com o episódio 1071 é real. A condução da narrativa, as escolhas de direção e as sequências de tela tiraram parte do impacto e da emoção que eu esperava sentir ao ver o Gear 5 em ação. No entanto, essa decepção não enfraqueceu meu entusiasmo contínuo pelo anime como um todo. Estou ansioso para os próximos episódios, especialmente o episódio 1072, que acredito que abalará a estrutura da indústria e nos surpreenderá de maneiras inesperadas. Minha paixão por One Piece permanece inabalável, pois reconheço o carinho que todos têm por essa obra. Ao compartilhar minhas opiniões, estou consciente de que cada espectador terá sua própria perspectiva e experiência. Não pretendo forçar minha opinião sobre ninguém, apenas expressar meus sentimentos em relação a um episódio que considero importante. Gostaria de saber o que vocês pensam sobre o episódio. Foi minha reação exagerada ou há uma validade nas minhas preocupações? No final do dia, a diversidade de opiniões é o que torna a comunidade de fãs tão rica e apaixonante. Deixe seus comentários e opiniões aí e até a próxima!